Bem, o programa O Verbo que se fez carne hoje veio bater um papo com a irmã Berta. Vocês vão ver que criatura maravilhosa, que paz, que amor que essa irmã transmite. E nada melhor do que ela falar sobre Maria, pois nós estamos no ano mariano. Ouve um pouquinho aí para você entender um pouquinho da história de Nossa Senhora. Eu sou irmã Berta, da Congregação das Irmãs Angélicas. Aqui em Teresópolis nós temos duas comunidades, uma comunidade que dirige o Colégio São Paulo, que é bem conhecido na cidade, e a outra comunidade é a Casa Provincial com o noviciado. Dentro desse ano dedicado a Nossa Senhora, esse ano mariano, eu fui, quase que diria repentinamente, convidada para falar alguma coisa sobre a Nossa Mãe do Céu, sobre Nossa Senhora. É quase que impossível um bom filho recusar falar de sua mãe. E eu pensando, assim, no exemplo que tenho aqui da Terra, como eu poderia deixar de falar de Nossa Senhora quando me chamam. Depois de tantos anos de vida religiosa, exatamente 67 anos de vida religiosa, eu estaria cometendo, penso, que uma grande falta se eu não correspondesse a tanta coisa que eu tenho recebido da Nossa Mãe Celeste e agora me recusasse a falar alguma coisa sobre ela. Certamente vocês todos poderão até apresentar coisas melhores do que eu, poderão se julgarem mais sabedores e que eu não trouxe coisa alguma nova para vocês. Entretanto, esse exemplo eu quero dar. Eu não recusei o pedido que me foi feito. Há tempos atrás, uma catequista, saindo da sua aula, viu duas crianças que mal tinham acabado a catequese, que estavam se esbofeteando, estavam quase que furiosas mesmo, brigando à porta da sala de catequese. A catequista, a muito custo, conseguiu separar aqueles dois meninos e procurou saber a causa daquela briga. E ficou muito admirada quando um dos meninos disse: "Ele xingou a minha mãe." A catequista, mais estarrecida ficou, xingou a minha mãe, que foi a palavra tão grave foi essa. E no final veio a saber que não tinha sido um palavrão, uma palavra tão grande, coisas mesmo de crianças, mas o objeto daquela palavra, que não foi tão grave, tinha sido a mãe. Ninguém deixa que falem mal da sua mãe. E, ao contrário, todas as pessoas ficam muito felizes quando veem a sua mãe elogiada. Nossa Senhora, sendo a mãe de Jesus, ela teve as maiores prerrogativas que uma criatura pode ter aqui nesse mundo. Ela, sendo a mãe de Deus, ela recebeu valores imensos como nenhuma outra criatura nessa terra recebeu. Qual é o filho que, podendo conceder à sua mãe qualquer privilégio, qualquer bem, qualquer coisa, se pode conceder, vai negar. E Jesus, Deus Todo-Poderoso, pode conceder tudo e tudo concedeu à sua mãe, de modo que eu posso dizer que neste mundo
não existe ninguém maior do que Maria. Ninguém é mais do que Nossa Senhora. Pela sua prerrogativa de Mãe de Deus, ela possui todas as qualidades. Posso dizer, Maria é a Mãe onipotente. Não é essa definição, certamente não é minha, algum santo a proferiu e eu faço uso dela. Suplicante onipotente. Tudo pode porque ela suplica daquele que é Deus Todo-Poderoso, e como Deus Todo-Poderoso é o Filho mais perfeito que tem e não pode negar à sua mãe o que ela pede. A esse propósito, eu me lembro de uma pequena história que eu soube na primeira vez que eu estive em Teresópolis, começo da década de 60, em Friburgo, um hospital que abrigava crianças incapazes, crianças que não tinham cura. Certa vez, o padre quis fazer, já era ocasião da festa de Corpus Christi, resolveu fazer uma procissão eucarística na ala das crianças. E foi tudo muito bem preparado, as crianças foram bem instruídas, todas estavam bem arrumadinhas e com o coração palpitando, porque Jesus eucarístico ia passar perto delas. Chegou o momento, o padre veio com o Santíssimo e foi, pouco a pouco, passando perto de todos os leitos. Chegou perto do leito de uma criança paralítica e uma criança doentinha, paralítica de nascença, e o padre, penalizado por aquela criança, se inclinou e pôs Jesus eucarístico bem pertinho da criança. E a criança, com lágrimas nos olhos, pediu: Jesus, eu quero andar. Jesus, eu quero brincar lá no jardim como as outras crianças estão brincando. O padre ficou emocionado, se aproximou mais Jesus daquela criança e aquela criança voltou a fazer aquela súplica. E nada aconteceu. A criança continuou, só as lágrimas cresceram no rostinho da criança. E ela ficou muito penalizada, decepcionada, porque ela teve confiança, teve fé, esperava que Jesus, Todo-Poderoso, podia ter curado aquela sua paralisia. O padre também ficou penalizado, mas teve que se afastar. Jesus sabe o que faz. Quando chegava perto da porta da enfermaria, na saída, a criança gritou: ó Jesus, você não me atendeu, você podia ter feito e você não fez, mas eu vou pedir à sua mãe e ela vai mandar e você vai ter que atender a sua mãe. E o menino gritou: minha mãe, eu quero andar, eu quero brincar no jardim como as outras crianças. Fala com Jesus, manda o seu filho me curar. Esse fato correu na década de 60, no início, aqui em Teresópolis ele chegou. E eu ouvi esse fato assim, narrado logo em primeira mão. A criancinha foi sentindo as suas perninhas enrijecerem, foi sentindo força, conseguiu sentar na cama, a irmã correu, todo mundo ficou estarrecido, a irmã ajudou, a criancinha pôde sair da cama e eis o milagre feito. Pede à mãe que o filho atende. A criança ficou curada. Agora, nesse momento, eu gostaria de saber,
o que teria acontecido. Mas com essa criança, agora já adulta, estará viva, estará perfeita. Jesus não faz as coisas pela metade. E atendeu o pedido da mãe. Naquele momento, a criança ficou curada. Esse é um grande poder de Maria. Ela não é deusa, ela não faz milagres, mas ela obtém que o seu filho possa produzir graças e que seu filho possa conceder todos os milagres que sejam possíveis nessa terra e para o outro mundo também. Maria é mãe de Deus. Foi poder que lhe foi dado através do mensageiro que lhe trouxe a notícia, a convidou para isso e ela, com seu sim, ela se tornou. E Maria é também mãe dos homens. É minha mãe, é sua mãe, é a mãe de todos nós. De quem ela recebeu esse poder? Esse poder Maria recebeu do próprio Jesus, quando, agonizante naquela cruz, ele disse àquele representante da humanidade que estava ali presente naquele momento crucial da sua vida, naquele momento em que ele estava dando a vida por todos nós. Jesus disse àquele nosso representante: filho, eis aí tua mãe. E disse àquela mãe que de pé, sofredora, mas não chorosa, sofredora, mas participante também da nossa redenção e por isso corajosa, ele disse àquela mãe: mulher, eis aí teu filho. E naquele momento, Maria se tornou nossa mãe. Diz a Bíblia que Maria levou o seu filho, que o filho levou Maria para casa e ela foi acolhida ali naquele momento. Nós nos tornamos, então, filhos de Maria. Maria se tornou nossa mãe pelo poder do próprio Deus. O próprio Jesus nos deu essa prenda, essa dádiva que nós não podemos nem calcular o valor. Esse é o momento em que nós precisamos muito de Nossa Senhora dos brasileiros, Nossa Senhora dos portugueses, que é a nossa pátria mãe, que Nossa Senhora abençoe. O Brasil precisa tanto, o mundo precisa, mas nós aqui nesse momento estamos passando por situações que não são próprias nossas, situações que nós temos que recorrer do alto do céu para nos ajudar. Sem Deus, Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. E sem esse auxílio divino está muito difícil. Mãe Aparecida, olha por nós, ajuda-nos, ajuda esse Brasil que tanto te ama, que tanto te venera. Não deixe que nós percamos a nossa religião, que nós percamos o nosso amor a Jesus, teu Filho, que nós percamos o nosso amor a ti. Virgem, abençoa o nosso Brasil, continua abençoando e nos faça sair desse marasmo em que nós nos encontramos. Bem, vocês ouviram aí? Que história fantástica para aqueles que não creem em Nossa Senhora. Nossa Senhora não faz milagre. A Nossa Senhora intercede junto ao Filho diante do seu pedido. Pois trazendo para o mundo de hoje, você, filho, pede alguma coisa ao seu pai não faz. Se você pedir a sua mãe, e a sua mãe pedir o pai, lhe garanto que ele vai fazer. Então, esse
é o mistério de Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo. Ela intercede junto ao Pai. E aí sim, com certeza, Jesus atende o seu pedido. E hoje eu quero encerrar esse programa dizendo algumas palavras sobre Maria, sobre Nossa Senhora. Não há livro, não há filme, em lugar nenhum no mundo você vê Nossa Senhora brigando com Pôncio Pilatos, você vê Nossa Senhora brigando com aquelas pessoas que espancou o seu filho até a morte, com aqueles que crucificaram, aqueles soldados, você em momento nenhum vê isso, mas no seu calar, no seu interior, ela silenciou. E nesse imenso silêncio, ela simplesmente nos deu o nosso Salvador. Então, irmão, minha irmã, eu não sei qual o problema que você tem hoje, qual o problema que você tem vivido, mas faça como a Mãe de Deus, silencie, ore, não deixe esse problema te levar ao confronto. Você sabe por quê? Se no silêncio de Maria, ela deu o nosso Salvador, no seu silêncio, você vai ter uma família melhor, uma comunidade melhor e uma igreja melhor. Para terminar, não poderia te deixar. Salve Maria, a Mãe de Deus.